Olá, eu sou Simone Amorim, capacitadora de órgãos públicos e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre modalidades de licitação, sobre licitação básica. Eu tive a ideia de iniciar essa série sobre licitação básica a partir de capacitações que tenho dado para fiscais de contratos e a observância de que estes servidores, especialmente nos municípios de menor estrutura, os pequenos municípios que ainda estão implantando os estudos técnicos preliminares na sua realidade, ainda não conseguiram, de uma forma significativa, avançar nas atribuições dos fiscais e têm no seu quadro, exercendo essas funções, fiscais bem inexperientes na prática de contratações públicas. Ainda que, conforme os nossos vídeos anteriores, nós evoluímos aí das licitações tradicionais, os motivos pelos quais os operadores de licitação dão preferência para o pregão na sua modalidade presencial, eletrônica em algumas situações obrigatórias, a influência que o pregão eletrônico traz para as demais modalidades a partir da aplicação das boas práticas que não poderão ser somente aplicáveis à modalidade eletrônica, vão sim, em todas as formas de contratação ter que imperar, certo? Então, a partir desta nova realidade, desse novo contexto, dessa releitura que temos que fazer das contratações públicas, os nossos fiscais precisam estar preparados. Eles precisam estar preparados e entender ao menos minimamente de licitações. A gente já falou sobre isso nas séries anteriores. Se você não viu as aulas anteriores, elas estão disponíveis aí no meu canal. Se inscreva, porque eu falo de muita coisa relacionada a contratações públicas, certo? Desta forma, sempre me direcionando a vocês como um igual, porque eu também aprendo com cada capacitação que dou, tenho uma relação estreita de amizade com aqueles que foram por mim capacitados, ok? Então se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para estarem recebendo aí as novas notificações de vídeos novos. Voltando aqui para os fiscais de contratos, a necessidade de operacionalizar instrumentos padronizados, muito bem definidos agora a partir do relatório de viabilidade dentro dos estudos técnicos preliminares. Ainda que a gente conheça bem esse pilar aí, planejamento de licitações, seleção de fornecedores, por fim, gestão dos contratos, e que os fiscais serão mais atuantes na parte de gestão destes contratos, suas atribuições então definidas lá no planejamento, eles precisam conhecer de modalidade de licitação para que consigam aí avançar, conviver com os diversos instrumentos que doravante terão contato. Muitos fiscais, especialmente, como digo, dos menores municípios, não tinham até então em mãos sequer os instrumentos necessários para a realização do seu trabalho de fiscalização, que é de enorme, de grande valia para a administração pública. A partir das nossas capacitações, da implantação das ETPs, nós teremos fiscais melhores preparados para essa atuação e, nesse sentido, necessário que conheçam um pouco, não precisam se tornar expert de licitações públicas. Nesse caso, nós temos então as licitações tradicionais, as modalidades tradicionais, ali do artigo 22 da Lei 8.666, concorrência, TP e convite. Tá? Temos o concurso e leilão, que são modalidades menos habituais, com as quais você vai conviver menos, então saibam que existem essas outras duas modalidades, mas a gente vai ver cada modalidade numa aula. Vimos o pregão, essencialmente na aula passada, e agora o básico do convite também aqui nessa aula. O artigo 22, ele fala, inciso 1, concorrência, 2, TP e 3, convite. Eu até inverteria. Por uma questão didática, a gente fala primeiro convite, depois TP, depois concorrência. Por quê? Porque, de acordo com o valor da contratação, se eu não optei por não ser um objeto comum,
né, um bem ou um serviço comum, ou por ser de repente uma contratação de obras que é vedada a aplicação do pregão, seja na modalidade eletrônica ou presencial, eu optei por uma dessas modalidades aqui. Então eu vou ter que escolher por uma ordem cronológica de valores, tá? E a gente já viu isso também nas aulas anteriores, né? Que os valores estão neste momento até alterados pela medida provisória 961 em relação à dispensa, tá? Então a dispensa que antes ia, por exemplo, para objetos comuns, né, compras e serviços, ela ia até 17.600, hoje ela vai até 50 mil reais. Então, de 50 mil até 176 mil reais, nós teremos a aplicação do convite. Então, o convite, vejam que é a modalidade mais baixa, o valor mais baixo da contratação. O convite, então, se eu tenho uma contratação hoje, que vai de 17.600 até 176 mil para compras e serviços comuns, ou de 33 mil até 330 mil para obras e serviços, né? Esquecendo um pouquinho as alterações que eu tive ali pela medida provisória 961, que alterou de 50, né, e 100 para 50 e 100 os limites de dispensa lá do artigo 24, incisos 1 e 2 da 8666. Então, se eu tenho uma contratação dentro desses valores, vejam que a minha faixa cronologicamente mais baixa, a minha contratação poderá se dar por convite. O convite é uma modalidade simplificada, o convite eu não preciso publicar o edital, eu não tenho edital, eu tenho uma carta convite, que é ali as disposições do convite estarão contidas ali. Eu posso fazer uma publicação por afixação e mural, não preciso publicar por edital, certo? Eu tenho prazos aí mais flexíveis para o convite do que para as outras modalidades, então eu tenho que publicar por afixação no mural a minha carta convite com uma antecedência mínima de 5 dias até a abertura dos meus convites lá na sessão que é presencial, certo? O convite, a administração pode convidar até 3 empresas, até 3 fornecedores, né? Pode convidar, aliás, ela tem que convidar no mínimo 3, ela pode convidar mais, quantos ela quiser. E se comparecerem lá na sessão outras empresas, também poderão participar. Mas o que importa nesse momento, como regra geral, é que eu tenho a possibilidade de convidar apenas 3 empresas enquanto administração e poder contratar por convite. O que é bacana de falar de convite, e até esse livro que eu sempre tenho indicado nessa série, Licitação Passo a Passo, do Sidney Bittencourt, ele fala bastante coisas bacanas acerca do convite. Ele fala assim, olha, a lei conceitua o convite de maneira convincente, informando que se trata de modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e os estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem, aos demais cadastrados, certo? Que manifestarem interesse na participação com antecedência mínima de até 24 horas da apresentação das propostas. Então, aqueles cadastrados que com até 24 horas da apresentação da proposta lá na sessão presencial manifestarem interesse em participar, terão sim o direito de participação, tá? Confirmando que a modalidade é simples, destinada a aquisições de pequeno valor. O que importa dizer para vocês aqui nos finalmente acerca desse tema é que os tribunais de contas da maioria dos estados têm um certo preconceito e não recomenda a utilização do convite, porque é uma modalidade que, por ser ausente a obrigatoriedade de publicação na mídia, né, no jornal oficial, por ser simplificada, por estar a critério da administração os convidados, é uma modalidade de mais fácil manuseio para utilização de forma irregular.
Mas eu costumo dizer que ele está na letra da lei, a sua aplicação é legítima e que, uma vez aplicado para qualquer objeto que seja passível de utilização dentro deste valor, que é o único critério, certo? Ele deve ser aplicado sim, porque é uma modalidade existente, é uma modalidade legal, ela está regulamentada, apenas com atenção para que seja feito um bom uso desta modalidade, seja feito um bom uso desse instrumento, certo? Então, no nosso próximo vídeo, nós falaremos aí sobre a modalidade tomada de preços. Novamente estendo o meu convite para que vocês participem aí do meu canal, ativando o sininho, se inscrevendo, colaborando comigo para que possamos desenvolver esse trabalho, e também os convido a conhecer o meu blog Opinião Simone Amorim. Certo? Lá nós encontraremos, inclusive, diversos temas relevantes de interesse, não só de fiscais de contratos, como de toda a equipe que operacionaliza a licitação e de você que também tem aí a intenção de começar do nada e aprender sobre contratações públicas. Um abraço no coração de todos e até o nosso próximo vídeo.